Hoje nós estamos no dia 19 da nossa caminhada. Como passou rápido. Parece que foi ontem que nós começamos falando sobre dores. Trilhamos uma caminhada reconhecendo as dores que nos aprisionam. Tivemos uma caminhada nos reconectando com o propósito da Palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui no dia 19. Vivemos a entrega e hoje Deus nos convida a permanecer. E depois da entrega, depois da paz, agora nós precisamos permanecer. Porque tantas pessoas vivem experiências tão extraordinárias com Deus, vivem momentos de tanta intimidade com Deus e elas se perdem. E a resposta para tudo isso é a permanência. Nós não podemos ter experiências de um dia, de um mês ou até mesmo de um ano e achar que está tudo bem. Já temos nutrientes suficientes para a nossa caminhada cristã. Isso é um engano, porque nós precisamos permanecer. Jesus, ele fala sobre isso. Ele não fala de momentos, mas ele fala de uma permanência, de algo que precisa ser constante, diário, todos os dias. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João 15, vai nos ensinar um pouco, vai nos dar, na verdade, um norte daquilo que nós precisamos conversar hoje. E aí João 15, no versículo 5 em especial, ele diz o seguinte: Jesus está dizendo: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, prestem atenção, e eu nele, quem está em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a resposta está aí, é em Jesus. A experiência que nós temos de um dia, de dias, de meses, elas não são eternas. Nós precisamos todos os dias. Jesus, ele está chamando os discípulos para esse lugar da permanência. Jesus está vivendo os seus últimos dias antes da cruz, quando ele chama os discípulos para essa conversa. Os discípulos viveram, conviveram, experimentaram, viram milagres, mas agora Jesus está preparando eles para um momento em que eles não terão a presença de Jesus física. E aí Jesus chama os discípulos para esse lugar. Permaneçam em mim. Permanecer em mim. Jesus não diz aos seus discípulos: olha, produzam bons resultados, cresçam, desenvolvam-se, façam coisas grandes. Não, Jesus diz: permaneçam em mim. Sabe por quê? Porque tudo isso é fruto da permanência. Nós não vamos conquistar nada disso se nós não estivermos em Cristo Jesus, o relacionamento. Ele vem primeiro. Jesus nos convida para esse lugar. Esse texto de João 15, esse versículo 5 em especial, ele nos traz, é um pequeno versículo, mas ele é tão poderoso, ele é tão gigante, aquilo que ele traz para nós como ensino, e eu quero compartilhar com você 5 grandes ensinos desse versículo. O primeiro grande ensino, ele vai falar exatamente sobre o ramo. O ramo, ele não produz fruto sozinho, porque Jesus começa dizendo: eu sou a videira. Nós somos o ramo, mas nós não vamos conseguir frutos sozinhos se nós não estivermos nele. Esse é o primeiro grande ensino. Muitas pessoas tentam produzir frutos com a força do seu braço,
tentam vencer o pecado sozinho, tentam vencer as suas guerras sozinhas, tentam controlar suas emoções sozinhas, tentam curar suas dores sozinhas. E Jesus diz: permaneçam em mim. O que vai acontecer quando a gente tenta fazer tudo sozinho? Vamos cansar, vamos nos frustrar, vamos fracassar. Porque a ordem de Jesus é: permaneçam ligados à fonte, permaneçam ligados à videira. O resultado virá a partir disso. Essa é a primeira lição. Um ramo não produz fruto sozinho. Escreva aí. A segunda lição vai dizer que permanecer, isso significa a dependência diária. Permanecer significa estar lá, naquele lugar, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Permanecer significa estar lá diariamente, estar ligado nele. A palavra permanecer, ela aparece várias vezes em João 15. Então é Jesus reafirmando, não é um encontro ocasional, é algo diário, de todos os dias. Permanecer orando, permanecer jejuando, permanecer buscando, permanecer mesmo quando estiver difícil, mesmo quando você não estiver entendendo nada, mesmo quando as respostas ainda não tiverem chegado. Permaneça. Esse lugar, Cristo nos convida a esse lugar. Uma árvore, ela cresce em silêncio. Você planta uma árvore, você não consegue, a olho nu, perceber diariamente o crescimento daquela árvore. Quando você tira os olhos, ela já é uma árvore adulta. É sobre isso. A permanência. Todos os dias, na palavra, na oração, nos momentos a sós, é no silêncio. Cristo nos chama para esse lugar de estarmos crescendo nele no silêncio. O terceiro grande ensino é que os frutos do Espírito, eles não são fabricados sozinhos. Nós não encontramos os frutos do Espírito em prateleiras de supermercados. Não. Os frutos do Espírito, ele nasce da minha permanência hoje, da minha permanência amanhã, da minha permanência depois e depois e depois. Então, os frutos do Espírito, ele nasce da minha permanência, eles não vêm prontos. O amor, a paz, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio, nada disso se produz sozinho. Se a gente não estiver nesse lugar da permanência do dia a dia, de todos os dias, até nos tornar parecidos com Cristo. É sobre isso. Deus, ele nos chama para esse lugar. Estarmos vivendo esse momento. E o quarto ensino, que parece doloroso, parece algo ruim, fala sobre a poda. A poda, ela faz parte da permanência. Percebam que a Bíblia diz que aqueles que dão frutos, eles são podados. Isso precisa, Deus precisa nos podar para que a gente continue dando fruto. Deus, ele precisa tirar aquilo que está atrapalhando o nosso crescimento, as distrações que nós estamos trazendo para a nossa vida. As amizades, os relacionamentos que nós estamos abrindo para a nossa jornada, que tem nos tirado desse lugar. Deus, ele tira tudo aquilo que nos impede de crescer e de dar frutos. Então a poda, ela parece ser uma coisa ruim, mas não é. É cuidado, é amor. A poda, ela vai remover de nós o orgulho. A poda, ela vai remover de nós a religiosidade. A poda, ela vai
tirar de nós as distrações. A poda, ela vai nos tirar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. A poda, ela se faz necessária, não é abandono. Às vezes precisamos sermos podados por Deus para que nós venhamos a dar novos frutos. Esse é o quarto ensino. E o quinto ensino, que é tão gigante quanto os outros, que diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Essa palavra, essa frase, ela nos confronta, porque ela mexe com o nosso orgulho, com o nosso ego. Nós vivemos numa sociedade que diz que nós podemos fazer, nós podemos escolher qualquer coisa, podemos fazer qualquer coisa. E a Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer. E o texto não está falando das nossas tarefas, não. Não é sobre eu comprar, vender, construir, estudar, lavar, cozinhar, dirigir. Não. Sem mim nada podeis fazer, está falando dos frutos do Espírito. Sem Jesus, sem Deus, sem o Espírito Santo, nós não vamos realizar, nós não vamos construir, produzir frutos do Espírito separados dele. É sobre isso que Jesus está falando. Tem coisa que sim, nós devemos fazer, mas tem coisas que é o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós que faz. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A verdadeira transformação, ela começa na permanência em Jesus. E aí nós construímos o método ARE, que é analisar, reconectar e impactar. Analisar o que realmente tem me afastado da presença de Jesus. Quais são os momentos em que a minha vida não está permanente nele? Onde a minha fé está firmada? Esse é o analisar. E o reconectar é eu me voltar para o que a palavra diz. É eu voltar à fonte. É eu permanecer na fonte. Não fala dessa permanência só em momentos de crise, só em momentos de dificuldade. Às vezes a gente acha que permanecer em Jesus é correr para Ele quando tudo estiver fora do lugar, quando a nossa vida tiver um caos. Não. Permanecer em Jesus é estar lá todos os dias, porque Jesus vai nos preparar para os dias maus. E a partir do momento em que eu faço essa análise, que eu faço essa conexão com a palavra de Deus, a minha vida, ela é impactada por essa verdade. E através do meu testemunho, eu promovo o nome de Jesus. Pessoas reconhecerão quem Deus é através da minha vida e da sua vida. Jesus, ele nos chama para esse lugar. Durante esses 19 dias, isso faz muito sentido para o que nós estamos estudando hoje. Durante esses 19 dias, nós estudamos dores, nós nos reconectamos com a palavra de Deus, mas o projeto de 21 dias ele vai acabar. Infelizmente, eu tenho sido tão impactada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu e você não continuarmos conectados à videira, se nós não continuarmos juntos, permanecendo ligados a videiras, tudo que nós aprendemos vai minguar, vai ficar por esquecido. É sobre isso. Permanecer sobre tudo aquilo que nós ensinamos, né? E é sobre isso. Hoje eu quero que nosso desafio de hoje
Reserve pelo menos 20 minutos do seu tempo para viver essa permanência com Deus. Coloque um louvor, adore ao Senhor, ore ao Senhor, esteja ali nesse tempo, permanecendo ligado à vida. Esse é o nosso desafio de hoje. Se essa palavra falou ao seu coração, curta, compartilhe com mais pessoas, para que esse evangelho alcance pessoas que estão fora da videira, que precisam se reconectar a videiras. Isso sirva de ânimo para nós. Sem mim, nada podereis fazer. Sem Jesus, nós não podemos dar frutos espirituais. É sobre isso. Deus, Ele não trata somente os sintomas. Deus, Ele transforma a raiz. Eu te aguardo amanhã para mais um passo da nossa jornada. Deus te abençoe.